O que o início de temporada de Alex Albon mostra para a lógica de evolução de pilotos na Fórmula 1? Vamos falar um pouquinho disso a partir de agora. Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum aqui. Hoje é segunda-feira, segundou. Vamos lá falar um pouquinho de Fórmula 1. Tem corrida nessa semana, o GP da Espanha lá na Catalunha, em Barcelona. Mas eu quero falar um pouquinho de Alex Albon, porque é algo interessante o que ele tem feito no começo da temporada. E, claro, a gente vai fazer os elogios com a relativização necessária. Ele tem feito, em nível de pilotagem, um começo de temporada muito especial. Ele pega o pior carro do grid, que é a Williams, que bastante gente esperava depois dos testes de pré-temporada que fosse demorar muito a conseguir pontuar, que fosse mesmo andar atrás de todos os outros. E a gente vê com o Nicolas Latifi, por exemplo, o quanto esse carro anda atrás. O Latifi não andava tão atrás do pelotão assim no ano passado, né? Mas ele tem andado segundos atrás do Albon durante fins de semana, quase todos os fins de semana do campeonato até aqui, tem batido, não entendeu ainda esse carro, não é um grande piloto, mas ele está com dificuldade de entender o carro também, o Latifi. De qualquer maneira, a gente vê como o Albon consegue tirar muito, quase tudo do que esse carro tem para dar, porque a Williams não se engane, o pior carro da Fórmula 1, e mesmo assim ele conseguiu fazer uma corrida épica. A gente tem usado muito esse tipo de elogio, de adjetivo, mas eu acho que foi mesmo. Ao fazer 56 voltas com o mesmo jogo de pneu há algumas semanas na Austrália, e aí conseguiu terminar em 10º. Depois, agora no fim de semana, conseguiu de novo chegar nos pontos, recebeu a bandeirada em 10º, depois ganhou uma posição com a segunda punição do Fernando Alonso, acabou sendo promovido ao 9º lugar, tem 3 pontos do campeonato, tem ponto até a mais do que o próprio Fernando Alonso. O Albon tira muito desse carro, sempre. Não é circunstancial essa pontuação dele, que sim, vamos relativizar, são 3 pontos só. É andar, é chegar no top 10, é chegar na zona de pontos, mas com o pior carro do grid. E fazer isso constantemente, né? Brigar por isso. Ele mesmo disse que não foi o acaso não que o colocou nos pontos agora na última corrida lá em Miami, que o carro tinha ritmo para isso, mas tinha ritmo na mão dele, como ele faz o carro funcionar, como ele ajusta o carro junto à equipe ao longo do fim de semana. E aí, vamos para o assunto desse vídeo, porque que ele faz uma grande temporada, isso me parece muito claro. Mas eu fico pensando na lógica de moedor de carne, e se fala muito do moedor de carne da Red Bull, mas da Fórmula 1. Eu fico pensando em quantos pilotos ao longo desses últimos anos tiveram bons momentos, brilharecos, mostraram que tinham talento na Fórmula 1 e acabaram rifados na primeira possibilidade, na primeira oportunidade, quando as coisas se complicaram um pouco, e depois brilharam em outros lugares, né? O caso do Sebastian Buemi, é o caso do Nico Hülkenberg, que ganhou o Le Mans, é o caso do Jean-Éric Vergne, enfim, estou citando alguns, mas estou falando também de vários ao longo dos anos. Eu vejo em outros esportes, vamos falar do futebol, que é o esporte mais popular do país, fica de fácil entendimento para todo mundo, para não entrar aqui na seara de esportes mais complexos, que são mais de nicho. Mas no futebol a gente fala muito na necessidade das equipes, sobretudo das equipes de metade de tabela, equipes médias, equipes pequenas, equipes de divisões inferiores, de saberem desenvolver jogador, que isso fracassa muitas vezes em clubes grandes, né, das maiores ligas do mundo, no Brasil, Espanha, né, no Brasil, claro, em relação ao mercado sul-americano, mas na Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra, os maiores clubes não desenvolvem tanto. Em ligas um pouco menores, mas de muita tradição, como na Holanda, por exemplo, os times grandes desenvolvem muitos jogadores para maiores mercados, é assim também em Portugal, porque disso depende a sobrevivência. E aqui no Brasil a gente critica muitos clubes, porque os clubes não querem saber de desenvolver, né? Ou se eles acabam descartando jovens com talento
porque eles ainda não estão totalmente prontos para fazer o que o time grande quer. Quer ganhar título de maneira imediata, quer ser perfeito de maneira imediata. E o clube grande acaba preferindo jogadores médios, jogadores com o talento menor, mas que podem entregar o máximo daquele talento naquele ponto da carreira, aos 28, aos 30, 32 anos, e um menino mais jovem não consegue. Mas na Fórmula 1 isso é muito aceito. Eu vejo essa discussão. Ah, não, porque se o piloto ele tem a chance e ele não mostra na chance que ele tem, seja 1 ano, seja 2 anos, seja na equipe que ele tem, no ambiente que tiver, que ele tem talento, ele tem que ser rifado mesmo. Isso é Fórmula 1, é o auge do auge. Mas aí o auge do auge acaba te trocando pilotos que têm um teto muito interessante, que têm um talento um teto alto mesmo de talento, que podem chegar mais longe, mas precisam de um trabalho, precisam de um ambiente certo, de um ambiente mais ajustado, precisam de um carro que caia mais a mão, precisam de uma paciência, de uma certa paciência, que seja de chefe, de grupo de engenharia, mas eu acho que na Fórmula 1 não há falta de bons pilotos no mercado da Fórmula 1, no mercado do monoposto internacional. Acho que falta capacidade de desenvolvimento. As academias vieram aí para ajudar, né? Elas funcionam como um funil, é falho, mas é de certa maneira um funil, mas não é o bastante. Não é o bastante. Não existe ou não há essa cultura na Fórmula 1 de desenvolver pilotos. E você acaba com caras que até podem te entregar mais do que um piloto mais talentoso que não está pronto em determinado momento, mas ele só vai chegar até ali. O piloto talentoso, você prefere nunca apostar nesse talento para tirar muito dele, para ir mais longe, porque você espera que ou o cara já esteja pronto no primeiro momento, ou então ele que procura o caminho dele no Endurance, numa outra categoria de monopostos, nos Estados Unidos ou onde for. Eu acho que isso é um erro atroz e a Fórmula 1 acaba perdendo muitos talentos interessantes, sobretudo as equipes de metade de pelotão, porque as equipes grandes, é claro, elas ficam com os melhores pilotos, é a lógica predatória do mercado, né? As equipes mais ricas, elas têm os maiores talentos, elas compram os maiores talentos, elas não precisam desenvolver os melhores talentos, mas as equipes médias eu acho que perdem bastante. E o Albon, que voltou para a Fórmula 1 depois de ser descartado pela Red Bull, acho que é uma demonstração muito clara de um nome assim, de um piloto que a Fórmula 1 perderia em não ter. O que vocês acham? Curta aí o vídeo, compartilhe também e deixe o seu comentário, que é sempre muito importante. Um grande beijo e até a próxima!